Larissa Rodrigues também tem apuração sobre este caso, sobre esta operação contra o BRB, que mirou aliados do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O que você nos conta, Larissa? Ops, dá Mais um dia você me pegando. Desculpa. Imagina. Imagina. Temos 3 horas de jornal, tá tudo bem. Vamos lá. O que a gente acordou hoje entendendo dessa operação, né, Yuri? Passei a manhã atrás de informações e tem alguns detalhes muito importantes que a gente precisa trazer para quem está em casa. Primeiro, fazer uma diferenciação. Essa operação de hoje foi da Polícia Civil, não da Polícia Federal, e ela não tem como pano de fundo o caso Master. Mas elas podem, lá na frente, acabar se misturando a depender do material que foi colhido hoje. Hoje foram 50 mandados de busca e apreensão. A gente não teve nenhum mandado de prisão. Mas diversos, daqui a pouco a gente vai falar isso, computadores, materiais, documentos foram colhidos, principalmente no próprio BRB. E um dos alvos de mandado de busca e apreensão é o ex-presidente do BRB, que está preso há quase 2 meses, há mais de um mês na Papudinha, Paulo Henrique Costa, por ligação com o escândalo do caso Master. Para além dessas prisões de hoje que a Thaisa já trouxe para a gente, tem um nome que eu gostaria de destacar. Juliana Navarro é o nome. Ela era a comandante ali, a diretora, né, de uma parte do BRB chamado BRB Serviços. E era essa parte quem fazia ali todas as vinculações com a PicPay e esses descontos dos trabalhadores, dos funcionários públicos aqui do Distrito Federal. E por que esse nome é importante? Juliana é uma aliada muito antiga e muito próxima de Ibanez Rocha. Então é mais uma pessoa que, inclusive, continuava no BRB, apesar da ligação com o próprio Ibanez. Juliana foi, por exemplo, administradora do Gama, que é uma região aqui do Distrito Federal. Aqui é um pouquinho diferente, a gente não tem cidades, mas tem essas regiões administrativas como se fosse cidade, e ela foi como se fosse a prefeita desse local. Para além disso, foi colocada no BRB por conta de sua ligação com o próprio Ibanez, é advogada de carreira, trabalhou junto com o Ibanez antes dele ir para a política e foi assessora também pessoal de Ibanez quando ele era governador aqui do Distrito Federal. Agora, a Polícia Federal acredita que pode chegar a ainda mais descontos indevidos. O pulo do gato, segundo as investigações envolvendo aí, essas autoridades, inclusive a Secretaria de Economia aqui do Distrito Federal e o seu ex-secretário, que também foi alvo de busca e apreensão, era que foi feito um contrato para que apenas uma entidade bancária pudesse fazer esse tipo de repasse para os funcionários públicos aqui do Distrito Federal, os concursados, com desconto na folha de pagamento. E há uma suspeita da Polícia Civil aqui do DF, Yuri e Débora, de que até mesmo esse contrato firmado, que levou a uma licitação para que a PicPay vencesse, possa ter sido feito já pensando nesse esquema de fraude. Eles falavam que não tinha nenhum tipo de juro, por isso eles tinham fechado esse acordo com o governo do Distrito Federal, mas tinham diversas taxas que não eram avisadas àqueles que tinham ali feito esse tipo de empréstimo. Isso significava que eles descontavam taxas que o consumidor não sabia e que em apenas 2 anos levou a, pelo menos, segundo investigações mais uma vez da PCDF, a 81 milhões de reais. Larissa, você tem uma outra apuração sobre essa operação muito interessante sobre a cópia da memória dos equipamentos do governo do Distrito Federal. Por que eles não levaram os computadores? Por que eles tiraram cópias da memória? Ficaram copiando HD ali as informações desses computadores. Eu conversei durante a operação com uma fonte ali da Secretaria de Economia, aqui, como se fosse uma Secretaria da Fazenda aqui do Distrito Federal, única pasta do Executivo que teve a operação hoje de manhã, que eles me falaram que a polícia teria chegado atrás de alguns computadores onde alguns servidores usavam, servidores que teriam atuado lá na época de fechar esse contrato com a PicPay, e quando perguntaram lá às pessoas que estavam trabalhando quais eram esses computadores, eram tantos funcionários que poderiam estar ali, sendo investigados, alvos de busca e apreensão, que eles chegaram à conclusão que não dava para tirar todos os computadores, que os demais não conseguiriam continuar trabalhando. E havia um temor, inclusive, que com isso, ao levar os computadores, pudesse impedir a liberação do pagamento dos servidores, já que a folha está quase fechando e é essa secretaria responsável por esse pagamento. Diante disso, eles fizeram cópias ali com pendrive e saíram copiando HD, memórias e informações desses computadores. Lembro mais uma vez, hoje a operação foi robusta, 50 mandados de busca e apreensão, mas há uma expectativa de que outras possam vir
por conta de todo o material que foi colhido hoje, não só na Secretaria de Economia, como no próprio BRB, e vale a gente lembrar que a PicPay também foi alvo na sua sede lá em São Paulo, como também houve alguns alvos de diretores do banco ali na cidade de Curitiba. Para encerrar, eu sei que a Thaisa trouxe, mas a gente sempre faz esse papel aqui, ouvimos todos os lados. A Secretaria de Economia aqui do Distrito Federal divulgou uma nota dizendo que o que aconteceu tem relação com o comando antigo do BRB, tentando diferenciar o atual comando de Celina Leão, como tem acontecido. PicPay também nega, diz inclusive que tudo foi feito diante de uma regularidade de um contrato e, para além disso, o próprio BRB, que também diz que não emprestava dinheiro para ninguém, ele apenas foi um caminho ali no meio disso tudo, diante da autorização do governo do Distrito Federal. Mais uma vez, muito obrigado, Larissa Rodrigues, falando conosco de Brasília.